saudação a todos vocês que nos acompanham aqui no canal Liturgia, Fé e Vida. Estamos chegando até vocês mais uma vez nesse domingo para a nossa reflexão do Evangelho do dia. Hoje a Igreja celebra um momento muito importante na história da salvação e na infância de Jesus, a Epifania do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deverá nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: Ide procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisa-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este trecho do Evangelho de Mateus, narrado por Mateus, traz uma mensagem muito significativa para a vida do menino Jesus, de Maria e de José, e sobretudo para a vida da Igreja. Em Jesus Cristo se manifesta a plenitude da unidade dos povos. O povo de Israel do Antigo Testamento cede lugar a um novo povo de Deus, ou seja, a Igreja de Jesus Cristo. E quando se fala da visita dos magos ao menino Jesus, se está falando não só de uma outra nação, fora da Judéia, fora de Jerusalém, que vem para visitar e adorar o menino Jesus guiados por uma estrela. Mas se fala do que Deus está preparando para a humanidade a partir desse acontecimento. Deus prepara para a humanidade a unidade dos povos. E quando a gente fala em unidade dos povos, muitas vezes pode ser mal compreendido esse conceito. Às vezes, unidade significa igual, compreende-se como igual. Ou seja, todos aqueles que pensam como nós pensamos, todos aqueles que agem como nós agimos, todos aqueles que têm a mesma religião que nós, que professam a mesma fé, do mesmo jeito, nas mesmas características, é que fazem ou que constroem a unidade. Este conceito, além de ser um conceito excludente, ele não faz parte da proposta de Deus.
Porque o conceito de unidade que Deus quer não é uma unidade excludente, mas é uma unidade que acolhe, que inclui. E quando a gente pensa na fé, nós vamos entender que muito tempo na história da Igreja, a fé tinha um rosto europeu, inclusive nas imagens de Jesus, de Maria, de José. E muitos de nós aprendemos isto na catequese. Mas o rosto da Igreja não é um rosto europeu. Não é um rosto só branco. Não é um rosto só de uma cor. O rosto da Igreja é a cor dos povos da qual ela pertence. É a cor dos povos presente no mundo. A maneira de professar a fé não é apenas uma, mas são várias, mesmo dentro do mesmo rito da Igreja Católica Latina, existem muitas maneiras de professar essa fé. Então, quando a gente fala de unidade dos cristãos, quando a gente fala de unidade da Igreja, quando nós celebramos a Epifania como a manifestação de Cristo para o mundo, nós estamos falando de uma unidade na diversidade. A maneira de celebrar a fé do povo africano é diferente do povo asiático, é diferente do povo latino-americano, é diferente do povo norte-americano, é diferente do povo europeu e assim sucessivamente. Mas a fé é a mesma em Jesus Cristo. É esta diversidade que nos fala o Evangelho de hoje. É esta unidade. E que quando nós não aceitamos a maneira de professar a fé de outras determinadas denominações religiosas, ou até mesmo de outros ritos, de outras maneiras de unificar a fé, de celebrar a fé, nós estamos agindo como Herodes, ou seja, queremos matar. Nós podemos até não concordar com aquela forma de que a fé é professada. Precisamos então, talvez, orientar, conversar, dialogar, mas não podemos impor. Jesus Cristo, no silêncio da sua manjedoura, recebe os magos. Depois, na sua vida pública, em plena voz, anuncia para que ele veio, para trazer a unidade. Por isso, meus amados e amadas, neste dia da Epifania, possamos nós refletir o quanto importante é a unidade na diversidade que nos une como Igreja. Que Deus nos abençoe e nos conduza nesta semana e nos faça cada vez mais unidos na diversidade. Amém.